Tem uma imagem que eu não consigo tirar da cabeça. Uma mulher de joelhos no escuro, com um círio pascal aceso na frente dela, rezando em voz alta. Ela achava que estava protegendo a casa. Achava que estava invocando o sagrado. Mas o que ela estava fazendo, sem saber, sem querer, era exatamente o oposto. Ela estava abrindo uma porta que deveria estar fechada. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui porque Nossa Senhora me deu a responsabilidade de falar o que os outros padres têm medo de falar. Porque ela, que é mãe, sabe que um filho avisado a tempo ainda pode ser salvo. Um filho que ninguém avisa caminha direto para o abismo com uma vela na mão, achando que a luz que carrega é sagrada. Meu nome é Alessandro Carvalho. Sou padre há mais de 30 anos. Já ouvi confissões que me tiraram o sono. Já administrei unção em pessoas que choravam não de dor física, mas de arrependimento. Já entrei em lares onde havia objetos sagrados usados de forma errada, e o que vi nesses lares não foi bênção, foi desordem espiritual, foi confusão, foi sofrimento que poderia ter sido evitado se alguém, um dia, tivesse explicado o que aquele objeto realmente é e o que ele exige de quem o guarda. O círio pascal não é uma vela bonita. Não é decoração de Semana Santa. Não é um enfeite que você coloca na estante porque achou bonito na missa da vigília. O círio pascal é um sinal sagrado da ressurreição de Cristo. E sinais sagrados, quando tratados com descuido, não ficam neutros. Eles ficam profanados. E o que é profanado atrai o contrário do que deveria atrair. Isso não é superstição. Isso é doutrina. Isso é o que a Igreja sempre ensinou, desde os primeiros séculos do cristianismo, e que foi sendo esquecido à medida que a fé foi virando sentimento e o ritual foi virando hábito sem alma. Eu preciso que você ouça com atenção o que vou dizer agora. Porque se você tem um círio pascal em casa, ou se vai receber um nessa Semana Santa, o que vou te ensinar pode mudar a relação espiritual da sua família com o sagrado. Pode fechar portas que estão abertas sem que você perceba. E pode, finalmente, fazer desse círio o que ele deveria sempre ter sido, um sinal real da presença de Cristo ressuscitado no seu lar. Mas antes de tudo, preciso que você saiba de onde vem essa instrução. Não sou eu quem fala por conta própria. Quem abriu meus olhos para esse tema foi a intercessão de Nossa Senhora, que age sempre assim, silenciosa, firme, sem alarme, conduzindo seus filhos pela mão quando eles estão prestes a pisar em falso. E foi também o exemplo de um homem que conheceu o sofrimento sagrado como poucos na história da Igreja, o Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio dizia uma coisa que parecia simples e que carregava um abismo dentro. O demônio não teme o objeto sagrado. Ele teme o coração que usa o objeto sagrado com fé viva. Quando o coração está frio, quando a fé está morta, quando o ritual é hábito e não encontro, o objeto sagrado perde sua proteção. Não porque Deus seja fraco, mas porque a graça não pode operar onde não foi convidada com intenção real. E é exatamente isso que está acontecendo em milhares de casas católicas nessa Semana Santa. Deixa eu te explicar o que é o círio pascal, de verdade, para que a ignorância não seja a sua condenação. O círio pascal é aceso na vigília pascal, na noite de Sábado Santo, quando a Igreja revive o momento da ressurreição. Ele é aceso do fogo novo, um fogo abençoado, consagrado, que simboliza Cristo ressuscitado entrando nas trevas do mundo. O sacerdote traz o círio aceso pela nave escura da Igreja e canta 3 vezes: Lumen Christi, luz de Cristo, e o povo responde: Deo gratias, graças a Deus. Isso não é teatro litúrgico, isso é teologia viva. É a proclamação de que Cristo venceu a morte, que a luz dele penetra as trevas, que onde ele está não pode haver domínio das trevas.
O círio fica aceso durante toda a missa da vigília. Fica exposto durante todo o tempo pascal, os 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes. E então, depois de Pentecostes, é usado somente nos batismos e nas missas de Ezequias. O batismo, que é a entrada na vida nova, e o funeral, que é a passagem da vida para a eternidade. Isso tem um significado preciso, intencional, teológico. Cada uso desse círio foi pensado pela tradição da Igreja com uma razão espiritual específica. Não é uma vela genérica. É um símbolo carregado de teologia. Agora, o que a maioria das pessoas faz com o círio pascal em casa? E aqui eu preciso ser direto, porque é exatamente isso que eu fui chamado para ser. O primeiro erro, e é o mais comum, e é o mais grave, é guardar o círio pascal como se fosse um troféu espiritual. A pessoa vai à missa da vigília pascal, recebe o círio, traz para casa, coloca numa prateleira, num altar doméstico, numa estante bonita, e acha que aquilo, por estar lá, está protegendo. Mas o círio não foi aceso, não foi abençoado por um sacerdote para uso doméstico. Não foi consagrado para aquela função específica. Está lá como decoração. E decoração não protege. Decoração é enfeite. Padre Pio tinha uma posição absolutamente inflexível sobre isso. Ele dizia que usar um sacramental sem intenção é pior do que não usá-lo, porque cria uma ilusão de proteção. E a ilusão de proteção é mais perigosa do que a ausência de proteção, porque leva a pessoa a baixar a guarda espiritual achando que está coberta, quando está completamente exposta. Eu conheço uma família, não vou dar nomes, não é o meu papel, que guardava um círio pascal desde a vigília pascal de 3 anos antes. Estava lá, no aparador da sala, junto com uma imagem de Nossa Senhora e um rosário. Eles achavam que aquilo protegia a casa. Enquanto isso, havia discórdia constante entre o casal. Os filhos tinham se afastado da fé. Um deles havia entrado em contato com práticas ocultas numa cidade grande. E a família não entendia por quê. Tinham o círio, tinham a imagem, tinham o rosário. Mas ninguém rezava, ninguém confessava, ninguém ia à missa com regularidade. Os objetos estavam lá. A fé havia ido embora. E onde a fé vai embora, o espaço não fica vazio, ele é preenchido. Sempre. A questão é pelo quê? O segundo erro, e este é perigoso porque parece piedoso, é acender o círio pascal em momentos que não têm relação com o seu significado original. Aniversários, rezas particulares, situações de emergência. A pessoa acende o círio achando que quanto mais sagrado o objeto, mais forte a proteção. Mas não funciona assim. O círio pascal não é uma vela de uso geral. Ele tem uma função sagrada específica. Usá-lo fora dessa função não é devoção, é confusão ritual. A Igreja é muito clara nisso. Os sacramentais, e o círio pascal é um sacramental, têm sua eficácia ligada à intenção e ao contexto litúrgico para o qual foram instituídos. Quando você retira um sacramental do seu contexto e o aplica a qualquer situação emocional do momento, você não está intensificando a graça. Você está esvaziando o símbolo. E símbolos esvaziados não ficam neutros. Símbolos esvaziados podem ser preenchidos com outra coisa. Isso é o que a tradição da Igreja sempre ensinou, e é o que o bom senso espiritual confirma quando você observa o que acontece em lares onde os rituais são misturados sem discernimento. Eu me lembro de um casal que me chamou numa tarde de quarta-feira, desesperado. Estavam tendo problemas que não conseguiam explicar racionalmente. Discussões que surgiam do nada, uma sensação constante de peso dentro da casa, os filhos acordando assustados à noite. A primeira coisa que perguntei foi: o que há de sagrado nessa casa? Me levaram à sala e me mostraram um círio pascal aceso numa mesa lateral. Aceso havia dias, de forma contínua, porque achavam que quanto mais tempo a chama ficasse acesa, mais proteção haveria. Mas a chama estava acesa sem oração. Estava acesa sem confissão recente da família.
Estava acesa num ambiente onde havia, eu soube depois na confissão, um pecado grave que havia sido escondido por meses. A chama ardia, mas não havia correspondência interior. E o sagrado sem correspondência interior não protege, ilumina o que está torto. Apaguei o círio, abençoei o ambiente e disse ao casal: antes de reacender qualquer coisa aqui, vão se confessar, os dois, juntos, com honestidade completa. 3 semanas depois, me procuraram de novo. Tinham ido ao confessionário. Tinham colocado tudo na mesa diante de Deus. O peso havia sumido, não porque eu tinha feito alguma coisa de especial, porque eles tinham removido o obstáculo. O terceiro erro, e este é o que mais me preocupa nessa Semana Santa específica, é manter o círio pascal num ambiente doméstico onde há pecado grave não confessado. Eu vou falar isso com toda a clareza que tenho. Um símbolo da ressurreição de Cristo não pode coexistir em harmonia com um coração que vive em pecado mortal sem arrependimento. Não porque o círio seja uma espécie de detector espiritual, mas porque a graça opera através da disposição da alma. E quando a alma está fechada pelo pecado mortal, a graça não penetra. O símbolo fica, mas fica como uma acusação silenciosa, não como uma proteção ativa. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele, que carregava os estigmas, as chagas vivas de Cristo, no próprio corpo, entendia que o sagrado exige correspondência. Não perfeição, mas correspondência. Disposição real. Arrependimento honesto. Vontade de se confessar, de recomeçar, de não ficar sentado no pecado como se ele não tivesse peso. Padre Pio uma vez mandou embora um homem que havia chegado ao confessionário, mas que não tinha intenção real de mudar. O homem foi embora humilhado e irritado. Mais tarde, ele entendeu que Padre Pio havia feito a coisa mais misericordiosa possível: recusar uma absolvição que seria sacrilégio para preservar a honra da graça. Porque a graça não é automática. A graça não opera por mecânica. A graça opera onde há abertura real da alma. Existe ainda um elemento que poucos conhecem sobre o círio pascal e que é essencial para entender por que seu mau uso tem consequências tão sérias. O círio pascal não é apenas um símbolo individual. Ele é um símbolo eclesial. Ele pertence à comunidade, ao corpo da igreja. Quando a igreja o usa na vigília pascal, está declarando coletivamente que Cristo ressuscitou, não para mim sozinho, não para você sozinho, mas para toda a humanidade, para toda a história. Ele carrega o peso dessa declaração coletiva. Quando você traz esse símbolo para dentro da sua casa, está trazendo um pedaço do mistério pascal para o espaço doméstico. Isso é lindo quando feito com consciência. É perigoso quando feito com descuido, porque você não está só guardando uma vela. Você está guardando um fragmento da liturgia da igreja dentro do seu lar, e isso exige responsabilidade. Exige que o lar seja um lugar de fé viva, não de fé decorativa. A tradição católica tem um conceito que é chamado de igreja doméstica, a família como célula viva da igreja. São João Paulo II falou isso com uma clareza extraordinária. Bento XVI reforçou. Francisco continua reforçando. A família não é apenas um grupo de pessoas que moram juntas e vão à missa no domingo. A família é uma unidade espiritual, e uma unidade espiritual tem responsabilidades espirituais. Quando você guarda o círio pascal em casa, sem que a família reze, sem que haja confissão regular, sem que a liturgia seja vivida com consciência, você está colocando um símbolo de igreja viva dentro de uma igreja doméstica que está morta. E o contraste espiritual disso não é neutro. E eu te pergunto agora, com toda a firmeza que tenho, você tem o círio pascal em casa, ou vai ter nessa Semana Santa? E há quanto tempo não se confessa? Há quanto tempo há um pecado grave que você está carregando sem levar ao sacramento da reconciliação? Há quanto tempo você está usando objetos sagrados como se eles fossem amuletos que funcionam independente do estado da sua alma? Isso não é julgamento. É pergunta pastoral.
É a pergunta que um pai faz a um filho quando o vê prestes a cometer um erro que vai custar caro. O quarto erro, e este é o mais silencioso, é receber o círio pascal ou trazer qualquer sacramental da Semana Santa para casa sem fazer a oração de entronização correta. Sim, existe um modo correto de trazer um objeto sagrado para o lar. Existe uma oração específica. Existe um gesto de consagração. Existe um ato deliberado de colocar aquele objeto sob a autoridade de Cristo, pedindo a proteção de Nossa Senhora, invocando os santos da devoção familiar. Sem isso, o objeto sagrado entra na casa como um elemento que ainda não foi devidamente integrado ao espaço espiritual da família. Não está ativo, não está operante. Está apenas presente, como um hóspede que ninguém recebeu. E lares sem hospitalidade espiritual são lares vulneráveis. Eu digo isso com firmeza, porque é o que eu observei ao longo de décadas de ministério pastoral. Não é misticismo barato. É realidade espiritual concreta que a experiência confirma. Agora, o que você deve fazer? Primeiro, se você tem um círio pascal em casa que nunca foi entronizado corretamente, tire-o do lugar onde está. Não o jogue fora. É um objeto sagrado e deve ser tratado com respeito. Mas retire-o da posição de destaque enquanto você ainda não fez o que deve ser feito. Segundo, confesse-se. Antes da Semana Santa, antes de qualquer outro gesto espiritual, confesse-se. Não porque a confissão seja uma formalidade, mas porque é o ato que abre a alma para a graça. É o sacramento que remove o obstáculo. É o único caminho de volta quando a alma estava fechada. Padre Pio repetia isso com uma constância que beirava a obsessão, porque ele sabia, ele via, com olhos espirituais que nós não temos, o estado das almas que chegavam até ele. Ele sabia quantas pessoas viviam anos com objetos sagrados nas casas e pecados mortais na consciência, achando que os dois podiam coexistir. E ele sabia que não podiam. E ele dizia: confessa-te, antes de qualquer outra coisa. Confessa-te. Terceiro, depois da confissão, faça a entronização do círio pascal no seu lar com uma oração simples e direta. Não precisa ser longa. Precisa ser real. Coloque as mãos sobre o círio, peça a Nossa Senhora que o consagre, invoque o Espírito Santo, declare que aquele símbolo representa a autoridade de Cristo ressuscitado sobre o seu lar e sobre todos os que nele vivem. Declare que nenhuma força das trevas tem direito sobre aquela casa. E acenda o círio naquele momento, naquele ato de consagração. Esse gesto, feito com fé real depois da confissão, tem peso espiritual, tem eficácia, não porque as palavras sejam mágicas, mas porque você está agindo em conformidade com a ordem espiritual, porque você está colocando o sagrado no lugar que lhe pertence, com a disposição interior correta, depois de ter removido o obstáculo do pecado. Quarto, mantenha o círio num lugar de oração, não de exposição. Um altar doméstico, um canto de oração, um espaço que a família usa para se reunir e rezar. Não um enfeite, um instrumento de oração. E quinto, acenda-o apenas nos momentos certos, na oração familiar, no começo da Semana Santa, na leitura do Evangelho em casa. Em momentos de crise espiritual séria, não angústia emocional comum, mas situações onde a família precisa se reunir sob Cristo com intenção real. Nos aniversários de batismo dos filhos, porque o batismo é o sacramento que tem ligação direta com o círio pascal. Cada batizado recebe uma vela acesa do círio pascal, símbolo de que a luz de Cristo ressuscitado entrou na sua vida. Isso é o uso correto. Isso é o que transforma o círio de objeto inerte em sinal vivo. Deixa eu te dizer uma coisa que aprendi tarde, mas que não esqueço mais. Durante anos do meu sacerdócio, eu cumpria os rituais mecanicamente. Missas, sacramentos, bênçãos. Tudo correto. Tudo tecnicamente válido, mas sem fogo interior,
sem encontro real com o sagrado. Era função, era profissão, era rotina com paramentos. Foi uma mulher de 72 anos, moribunda, que me devolveu o sacerdócio. Ela pediu a unção dos enfermos com uma fé tão concreta, tão viva, tão desprovida de qualquer dramatismo espiritual superficial, que eu saí daquela casa diferente. Ela não tinha medo. Ela tinha certeza. Certeza de que Cristo ressuscitado estava ali. Certeza de que os sacramentos não eram teatro, eram encontros reais. Desde então, nada é mecânico. Cada objeto sagrado que toco tem peso. Cada oração que faço tem intenção. Cada ritual tem profundidade, ou eu não o faço até que tenha. E eu precisei de uma mulher moribunda para entender o que o Círio Pascal realmente significa. Espero que você não precise de uma situação assim para entender o que estou te dizendo agora. Existe algo que Padre Pio disse que eu quero te deixar como âncora, como ponto fixo, antes de te dar a orientação final. Ele dizia: a devoção sem vida moral é folha seca ao vento. Parece bela por um momento, mas não tem raiz e cai. Folha seca ao vento. Essa imagem ficou comigo durante anos, porque é exatamente o que vejo em muitos lares católicos, devotos na aparência, ricos em objetos sagrados, mas vazios de vida moral concreta, sem confissão, sem oração real, sem conversão de costumes, apenas objetos, apenas gestos, apenas hábito. E o inimigo, não preciso te dizer o nome dele, sabe distinguir muito bem folha seca de árvore com raiz. Folha seca não o ameaça. Árvore com raiz ele ataca com força, porque sabe que não pode derrubá-la facilmente. Mas folha seca ele deixa cair sozinha. Não precisa fazer nada. A pergunta que você precisa se fazer nesse momento não é: eu tenho um Círio Pascal em casa? A pergunta é: eu tenho raiz? Nossa Senhora está me dando agora a certeza de que há pessoas ouvindo essas palavras que estão nessa exata situação. Tem objetos sagrados em casa, tem pecados não confessados na consciência e estão numa espécie de letargia espiritual, achando que as coisas estão bem porque os objetos estão no lugar certo. As coisas não estão bem. E Nossa Senhora, com a firmeza amorosa que é a marca de toda mãe que ama de verdade, está usando esse momento para te dizer: levanta, confessa, recomeça, não amanhã, não depois da Semana Santa, agora. A graça de Deus não tem fila de espera. A misericórdia de Cristo não exige que você resolva tudo antes de se aproximar. A única condição para a absolvição é o arrependimento real e a vontade honesta de mudar. E se você tem isso, mesmo que fraco, mesmo que vacilante, mesmo que misturado com dúvida, leva isso ao confessionário. O padre não vai te expulsar, vai te absolver. E você vai sair de lá diferente. Padre Pio disse uma coisa que ficou gravada em mim de um modo que não consigo explicar. Não é a grandeza do pecado que afasta Deus do homem. É a recusa do homem de se aproximar de Deus. A distância não está do lado de Deus. Está do lado de quem se recusa a dar o passo. Dê o passo. Essa Semana Santa pode ser diferente de todas as outras. Não porque você vai fazer mais coisas, porque você vai fazer as coisas certas, com a alma limpa, com o coração aberto, com o Círio Pascal no lugar correto, não como enfeite de uma fé decorativa, mas como sinal de uma fé viva, exigente, concreta e mais real do que qualquer coisa neste mundo. Nossa Senhora está intercedendo por você nesse momento. Padre Pio, dos pés cravejados pelas chagas de Cristo, está pedindo a Deus que essa mensagem chegue a tempo. E eu, Alessandro Carvalho, estou aqui te dizendo com toda a firmeza de quem já viu demais para ter ilusões. Não deixe essa Semana Santa passar sem a confissão. Não deixe mais um ano de Páscoa chegar com a alma carregada. Cristo ressuscitou. Isso não é metáfora. Isso é realidade. E o Círio Pascal existe para lembrar que essa realidade tem consequências práticas para a sua alma, para o seu lar,
para todos que dependem de você espiritualmente. Se inscreva nesse canal se você ainda não fez isso. Não porque eu preciso de número, porque aqui você não vai encontrar conforto barato. Vai encontrar verdade, a verdade que sustenta quando tudo desmorona. E nessa Semana Santa, mais do que em qualquer outra época do ano, você precisa de alguém que te diga o que é real, não o que é conveniente de ouvir. Vá se confessar. Antes dessa Semana Santa chegar ao ponto mais sagrado, ao Tríduo, à Sexta-feira Santa, à Vigília Pascal, vá. Procure seu padre. Procure uma paróquia que ofereça confissões durante a semana. Não invente desculpa. Não adie. O inimigo vive de adiamentos. A graça de Deus vive de decisões. Você tomou uma decisão importante ao ouvir isso até aqui. Tome a próxima, a confissão. E depois desta, a entronização do Círio Pascal com fé real no seu lar. Que Nossa Senhora te guie, que Padre Pio interceda por você, que Cristo ressuscitado ilumine cada canto da sua casa, não pela presença do Círio, mas pela presença dele. O Círio é só o sinal. A realidade é ele,